Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, iniciando a nossa segunda semana especial de fim de ano com vídeos de segunda a sexta. Hoje eu trago para vocês um caso que aconteceu no Alasca, é claro que chocou muito a população e com o decorrer do vídeo vocês talvez vão perceber uma semelhança com um caso brasileiro que é muito famoso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago conteúdos de casos criminais concluídos, casos criminais que ainda estão em aberto, de desaparecimento, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa o like, isso ajuda muito e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Rochelle Waterman. Craig é uma pequena cidade em uma ilha no Alasca, tão pequena que faz com que a maioria das pessoas se conheçam por lá, com uma população de mais ou menos 1.500 pessoas. Um local onde crimes são totalmente incomuns. Em 1982 ocorreu o pior assassinato em massa do Alasca e, para piorar, nunca ninguém foi acusado. Mas agora vamos para 2004, onde outro caso chocou ainda mais a população pela forma como tudo aconteceu. No domingo, 14 de novembro de 2004, o policial estadual do Alasca chamado Bob Kloss recebeu uma ligação de um caçador de cervos que estava caçando em uma área remota na Prince of Wales Island. O caçador contou que ficou preocupado com uma fumaça que viu e foi até o local investigar o que era, pois não sabia se tinha casas por lá ou não, se tratava de um incêndio, alguma coisa assim. Ao se aproximar, ele viu que a fumaça vinha de uma van em chamas. Ele olhou pela janela e viu que havia alguém dentro da van, mas não conseguiu distinguir se era uma mulher, um homem ou até mesmo uma criança pelo estado do corpo. Quando o policial chegou de início, ele pensou que se tratava de um acidente, que aconteceu alguma coisa com o carro, bateu, alguma coisa desse estilo, mas quando ele se aproximou, ele percebeu que o corpo estava no banco de trás e não tinha nenhum sinal de que alguém estava dirigindo, e ele percebeu que aquilo, na verdade, não era bem um acidente e pensou que se tratava de um crime. Outra pista importante foi descoberta que dava ainda mais força à teoria de que houve um crime. A van não tinha nenhum sinal de batida e que foi incendiada de uma forma intencional. O departamento de polícia de Anchorage foi chamado para ajudar e Bob esperou na cena do crime durante a noite para se certificar de que nenhum animal ou clima interferisse na cena. Durante a noite, a polícia recebeu uma ligação. Um homem local chamado Carl Waterman. Ele relatou que sua esposa Lori estava desaparecida. Ela foi vista pela última vez em um jantar na Câmara do Comércio 24 horas antes de desaparecer. Seu carro, uma minivan, também sumiu. Com certeza, o carro encontrado pelo caçador era uma minivan que correspondia com o de Lori. Depois que a ajuda chegou, o corpo foi enviado para uma autópsia, onde os registros dentários confirmaram que a vítima era Lori Waterman. O carro também foi levado e identificado como da família Waterman. O casal era bem conhecido na cidade. Carl era um soldado condecorado que conheceu Lori em Utah. Juntos, eles se mudaram para o Alasca e tiveram 2 filhos, Jeffrey e Rochelle. Lori foi descrita como uma mulher muito atenciosa e que estava sempre disposta a ajudar a todos. Carl e os filhos do casal estavam todos fora da casa no fim de semana em que Lori foi assassinada. O pai estava em uma viagem para uma reunião. Rochelle, de 16 anos, estava em Anchorage para um torneio de vôlei. Já o Jeffrey, ele cursava a faculdade no continente. Quando Rochelle e Carl voltaram no domingo, eles perceberam que Lori não estava em lugar nenhum. A casa parecia em perfeitas condições, mas Rochelle percebeu uma garrafa de vinho que estava sob a mesa da cozinha e isso era incomum, pois a Lori não bebia. Quando a polícia foi chamada até a casa para iniciar as investigações, ver se eles encontravam alguma coisa, se ela foi sequestrada dentro da casa, ou até mesmo se o crime aconteceu dentro da casa, e parecia
tudo normal. Eles perceberam também que ela foi ao jantar e ela voltou para casa, já que a roupa que ela usou no jantar e também as fotos do evento estavam na casa. Então não aconteceu nada durante o seu jantar e tal, tava tudo tranquilo, mas alguma coisa aconteceu depois que ela voltou para casa. Alguns itens estranhos foram encontrados dentro da casa, como uma ponta de uma luva de borracha, fibras de uma corda sintética no quarto e uma pegada no parapeito de uma janela. Parecia que alguém invadiu a casa naquela noite e cometeu o crime. A polícia, como de costume, suspeitou do seu marido, o Carl, se ele tinha alguma ligação, talvez, mas o seu álibi era muito forte. Ele foi numa reunião, as pessoas que estavam na reunião falaram que ele esteve por lá, então a polícia viu que ele dizia a verdade, mas talvez ele mandou alguém matar a sua esposa por algum motivo que a polícia desconhecia. Então eles foram lá, eles olharam as ligações telefônicas do Carl, alguma movimentação suspeita na conta bancária e não tinha nada. Então a polícia descartou ele como suspeito do caso. A polícia continuou com a sua suspeita em cima da família de Lori e mudaram seu foco para Rochelle. O policial Bob, que era amigo da família, sabia que no último ano a adolescente mudou drasticamente sua aparência e comportamento, incluindo sair com caras de aparência assustadora. E eles eram Jason Arant e Brian Radel. Jason e Brian, ambos de 25 anos, eram amigos desde a infância. Jason trabalhava como zelador e Brian em uma loja de informática. Na época, os dois apresentavam problemas emocionais. No ano anterior, Rochelle conseguiu um emprego na mesma loja de informática de Brian e os dois se conheceram. Ela passou um bom tempo jogando com Brian e, consequentemente, conheceu Jason, e os dois iniciaram um relacionamento que não foi aprovado pela família dela, porque ele tinha 25 anos e ela 16. Nesse momento, a jovem começou a mudar seu estilo e aderiu ao gótico. A polícia suspeitou que os dois rapazes tivessem algum envolvimento na morte da Lori, então chamaram o Jason para prestar o seu depoimento. Ele disse que passou o final de semana inteiro com o Brian, só que depois ele mudou essa versão e disse que dormiu em casa, e primeiro dia ele disse que dormiu com o Brian. Então a polícia percebeu que tinha alguma mentira ali, que ele inventou alguma história para a polícia, e eles ficaram bem atentos a isso. Um dia depois que ele deu o seu depoimento, ele ligou para a polícia, o Jason, e disse que foi atacado em um estacionamento por um homem encapuzado e que esse homem disse para ele ficar longe da Rochelle. Só que foi tudo muito estranho, ninguém viu isso e ele estava com um machucado na garganta que a polícia disse que foi ele mesmo que fez. Os investigadores não acreditaram nessa história e o pressionaram, alegando que ele mesmo cometeu o crime. Finalmente, Jason contou a verdade aos policiais e disse que o responsável pela morte de Lori foi o Brian. Ele cometeu o crime porque Rochelle disse que estava sendo abusada fisicamente por Lori. A polícia encontrou um blog chamado My Creep Life, que era da Rochelle, onde ela descrevia a cidade de Craig como um inferno. Nesse blog, ela também alegou que era agredida pela mãe, e o Bob disse que essas alegações eram falsas. O Jason disse que não tinha nada a ver com o assassinato e que ele apenas deu a carona para o Brian naquela noite para ele cometer o assassinato. Então a polícia conversou com ele e perguntou se ele não queria utilizar uma escuta e conversar com seu amigo. O Jason aceitou, marcou um encontro com o Brian e nesse encontro o Brian admitiu o assassinato da Lori. Chegou a vez de Brian ir até a polícia e contar a sua versão. Os policiais contaram que seu amigo Jason utilizou uma escuta, então eles sabiam de muita coisa. Brian confessou o crime, mas disse que Jason tinha muito mais envolvimento do que eles pensavam. Os dois achavam que salvariam Rochelle dos abusos da mãe. O plano seria, depois da morte da mãe, que ela sairia da cidade com seu namorado Jason. Brian explicou que invadiu a casa de Lori e a sequestrou e a amarrou. Ele a forçou a beber vinho para que ela ficasse embriagada, então a colocou no banco de trás do carro. Quando ele e Jason chegaram ao local isolado, Brian a arrastou para fora do carro, lutando com ela para quebrar o seu pescoço e simular um acidente de carro. Quando isso falhou, ele a estrangulou.
Ele disse que eles dirigiram para um outro local, incendiaram ela e o carro e abandonaram o veículo. Brian Randall foi preso em 18 de novembro de 2004 e acusado de assassinato. Jason Arant foi então levado para mais interrogatório. Finalmente, admitiu o seu envolvimento total. Quando questionado sobre o que Rochelle tinha a ver com isso, ele inicialmente insistiu que ela não sabia de nada, mas depois ele admitiu que foi ela que pediu a ele e ao Brian para assassinar Lori. Ela havia dito a eles que quando Lori estaria em casa sozinha e para pôr em prática esse plano tão terrível. Rochelle foi interrogada e durante o seu depoimento, ela disse que não encorajou os dois garotos a matar a própria mãe. Rochelle afirmou na entrevista que sua mãe uma vez a acertou com um taco de beisebol e a empurrou escada abaixo. Mas ela continuou insistindo que os dois homens se ofereceram para matar Lori e ela recusou. Depois, ela confessou que os abusos eram invenções suas. Minha família inteira vai me odiar. Rochelle Waterman e Jason Arant foram presos em 19 de novembro de 2004. Os dois tiveram 10 acusações cada um, incluindo conspiração para cometer assassinato, sequestro, roubo e assassinato em primeiro grau. Em junho de 2005, Brian Randall se declarou culpado e recebeu uma sentença de 99 anos. Jason Arant, como não foi ele que cometeu o crime, recebeu 50 anos de prisão. Rochelle foi a julgamento em janeiro de 2006. Durante o julgamento, Brian e Jason testemunharam contra ela. O Brian disse que ela pediu a Jason para tirar a própria vida de sua mãe e que Rochelle costumava reclamar com ele sobre os abusos da mãe. Jason testemunhou que Rochelle disse a ele que queria sua mãe morta e os dois haviam discutido vários planos de assassinato. Ele também disse que Rochelle informou Jason de que ela e seu pai estariam fora no final de semana do assassinato. Ele também afirmou que Rochelle não estava nem um pouco preocupada com a sua mãe. Em vez disso, ela estava triste com a destruição da minivan, pois ela não iria herdá-la. Ele também testemunhou que Rochelle os ajudou a se livrar de evidências como impressões digitais ou marcas de sua casa. A defesa de Rochelle argumentou que Jason era o verdadeiro criminoso e alegou que ele orquestrou toda a trama porque Lori não permitia que ele namorasse sua filha. Eles também argumentaram que o interrogatório policial não foi adequado porque Rochelle era muito jovem para entender os seus direitos. No final do julgamento, o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime e o juiz foi forçado a declarar a anulação do julgamento. Rochelle foi então libertada sob fiança reduzida. Além disso, o juiz rejeitou a confissão de Rochelle, alegando que ela foi coagida. No novo julgamento, ocorreu em 2011, em Anchorage. Jason Arant se recusou a testemunhar em seu novo julgamento. Brian Randall concordou em testemunhar e se manifestou contra Rochelle. Dessa vez, o juiz absolveu Rochelle de homicídio, mas a considerou culpada de homicídio criminalmente negligente. Em julho de 2011, Rochelle foi condenada a apenas 3 anos de prisão. Depois de cumprir sua pena, ela foi embora do Alasca, postou no seu blog novamente e está morando na Flórida. Rochelle Waterman era uma aluna de honra e uma atleta da escola secundária. Na manhã seguinte ao assassinato, os professores de Rochelle descobriram que seu comportamento não era normal para alguém cuja mãe ainda estava desaparecida naquele momento. As pessoas perguntaram para ela e ela acreditava que a sua mãe provavelmente ficou bêbada e saiu estrada fora para algum lugar e aconteceu um acidente mostrando que não se importava com isso. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, o que vocês acham? Eu já começo assim perguntando o que vocês acham da pena que ela recebeu, que segundo os juízes, ela não fez nada e ela era quase digamos que uma inocente nesse caso inteiro, que ela não planejou a morte da mãe nem nada, e foi tudo o namorado que fez, o Jason, com a ajuda do Brian. Quero saber o que vocês acham disso. Será que ela é tão inocente assim, com tudo que eu contei pra vocês, com aquele comportamento que ela teve no dia seguinte, quando ela conversou com seus professores e tal? Bom, acho que a gente lembra de um caso, como eu falei, um caso famoso que aconteceu aqui no Brasil, da Suzanne Richthofen. Acho que é muito parecido esse caso na questão ali, né, que vocês conhecem muito bem esse caso, e eu achei esse caso muito parecido com a menina, né, tramando ali, nesse caso, a morte da mãe, e no da Suzanne, ela tramou a morte dos pais.
que também não aceitavam o relacionamento dela. Então eu achei muito parecido esses dois casos, também aconteceram com anos bem próximo, né? Esse foi de 2004, se não me engano, o da Suzane é 2001 ou 2002, não me lembro agora, mas é alguma coisa assim. Então, o que vocês acham? Vocês acham parecido? Que vocês acham que ela é inocente? Enfim, é um caso que com certeza chocou muito a população. É uma cidade tão pequenininha, como eu falei, 1.500 pessoas, a maioria das pessoas se conheciam. Com certeza isso não é comum. E agora ela está livre, os outros ainda cumprem suas penas, acredito que estão, né, com seus anos ali para cumprir, mas ela já está solta há um bom tempo, né, vivendo sua vida agora na Flórida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.